bem-vindo ao canal do Foguete. Aqui é o professor João Canali, o coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, e também da Mostra Brasileira de Foguetes. Neste vídeo vou ensinar você a fazer o foguete de garrafa PET, como chamam, mas é o foguete destinado aos alunos que estão entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental. É o foguete do nível 3 da MobFog ou da OBA. Um foguete que é movido com água e ar comprimido. E vamos utilizar aqui duas garrafas iguais a estas. Neste caso são de 2 litros, mas você pode fazer com qualquer garrafa de qualquer volume. Porém, de 3 litros não aconselho muito, pois a secção reta dela, a grossura dela aqui é muito grande, Então a resistência do ar ao movimento do foguete é muito grande. Funciona, mas não é muito adequado. Aí uma menor é melhor, sim, de 1 litro, 1,5 litro, até de 500 mililitros é recomendado, tá bom? Mas precisam de 2. Mas, professor, não pode ser de Coca-Cola, né, de Guaraná? Não recomendo. Funciona também. Porém, essa daqui ela tem o mesmo diâmetro de cima até embaixo. Então vai ser muito mais fácil encaixar na outra, que será o bico do foguete, tá? Então, essas que tem cintura, ou seja, que tem uma parte interna aqui menor do que as pontas, não são muito adequadas para trabalhar. Mas funciona também. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona. Tá bom? Então, qualquer garrafa retornável, mais dura, mais pesada, também funciona, aguenta maior pressão, etc e tal, tá bom? Mas eu prefiro essa daqui, que é mais simples de cortar, trabalhar, etc e tal, ok? Para os alunos do 6º ou 9º ano, são as mais indicadas. Bem, existem muitos refrigerantes genéricos por aí que tem esse tipo de formato aqui, mesmo diâmetro de cima até embaixo. E claro, o foguete tem basicamente 3 partes. A ponta, chamada coifa, tá? Aerodinâmica, pontiaguda, ou formato aí, né, de um chapeuzinho de palhaço, ou, né, arredondadinha, ou até com uma tampinha do refrigerante, tá? Ponta. Que vai ser a outra parte da garrafa, da qual nós vamos tirar só o fundinho dela e vamos encaixar ela aqui. A parte mais simples é fazer o bico. Sim, e na outra? Na outra parte tem que ter as empenas. Então temos o corpo do foguete, temos as empenas e temos o bico do foguete. Basicamente 3 partes, bem simples de fazer. O que dá um pouquinho mais de trabalho, primeiro é determinar onde colocar as empenas e cortá-las e fixá-las, óbvio, né? O bico depois é só encaixar, tá bom? Tem um pezinho lá na ponta, mas isso é trivial. Quantas empenas, professor? 2, 3, 4, 5, 6. 2 não. 2 é para avião. Você sabe disso, né? E foguete não é avião. Precisamos de no mínimo 3. 3 ou 4. Tá? Se quiser fazer com 4, pode fazer. Eu vou fazer com 3. É mais rápido, menos material, né? E funciona bem também. E as empenas são fundamentais no movimento do foguete, pois elas dão estabilidade ao voo do foguete, tá? Se você fizer a pontinha do foguete, como eu vou explicar, pressurizar por água aqui e lançar, ele vai ter um voo muito instável. O foguete vai com a traseira fazendo assim, tá? E, claro, não pode fazer isso, né? E, então, as empenas funcionam como verdadeiros lemes. Vamos mostrar depois, tá bom? Mas onde vamos colocar as empenas? Se vamos colocar 3? Bem, 3 equidistantes uma da outra. Então, o que você pode fazer? Pegar a fita métrica, medir o perímetro, né, da garrafa, dividir por 3 e fazer um tracinho a cada 1/3 do comprimento do perímetro. Só isso. Sim, né? Pode cortar uma tirinha de papel que tem exatamente o comprimento do perímetro, dividir em 3, né, fazer 3 risquinhos nessa tirinha de papel, fixa ela aqui e depois marca, né, onde você vai colocar 3 risquinhos e vamos colocar as empenas em cima, tá? Mas como eu faço esse tipo de oficina para professores, com muita frequência, muitos professores ao mesmo tempo, um tempo muito curto para fazer,
Então eu já tenho um gabarito para marcar onde vamos colocar as nossas 3 empenas, tá bom? Vou mostrar aqui, tá? Mas é basicamente isso que eu falei. Peguei o perímetro da garrafa, né? Dividi em 3, aí fui lá no Word e fiz uma tabela com 2 colunas, onde cada coluna tem exatamente 1/3 do perímetro da garrafa, né? E fiz umas setas aqui, justamente indicando onde eu vou cortar, né? Cortar não, vou riscar na garrafa para posicionar as empenas, tá bom? Mas, professor, parece que tem mais coisas escritas aí. É, tem, né? O primeiro passo é recortar toda a borda dessa tabela, digamos assim, né? E aí tem 2 informações aqui que eu vou dar logo em seguida. Então, o primeiro passo, recortar a borda externa do gabarito, tá bom? Então, com licença, vou cortar. Muito bem, recortei. Cadê? Ah, sim, aqui em cima está escrito: deixar essa linha, essa borda, sobre a marca do fabricante da garrafa. Como assim? Marca do fabricante da garrafa? Sim, senhor. Toda garrafa tem uma marca de fabricação aqui no fundo. Bem aqui tem uma marca de fabricação. Ah, você não está vendo direito? Eu vou melhorar a sua visão. Eu vou fazer um pontilhado aqui para você enxergar. Mas é como se esse fundo da garrafa tivesse sido colado aqui sobre a parte do corpo da garrafa. É perfeitamente visível essa emenda que está aqui. E agora? Tá dando para ver, né? Então, exatamente na linha pontilhada, que eu pontilhei, que eu tracejei, em cima de uma visível marca de fabricação da garrafa. Mas não é só essa que tem, não. Tem outras 2. Se você puser a garrafa assim, olhando enquanto a lâmpada e tal, é possível ver uma emenda aqui também. E a rigor tem outra diametralmente opostas. É como se essas 2 metades tivessem sido encaixadas uma na outra, assim, tá? Vou marcar uma dessas emendas para você enxergar melhor e porque também já vou usá-la depois. Então, vou fazer uma linha tracejada sobre a marca do fabricante ao longo do comprimento. Vai servir para você visualizar o que eu estou falando e também será útil para eu posicionar aqui uma das empenas. Cadê? Deu para ver, né? Deu para ver, tá? Tá vendo? Então, exatamente onde eu fiz essas linhas tracejadas e tem uma visível marca do fabricante. Muito bem. Então, vamos colocar o nosso gabarito para facilitar riscarmos onde? Paralela a essa seta, vamos fazer um risquinho, né, para posicionar as empenas sobre ela. E claro, nessa daqui também, né? Então, primeira linha aqui em cima, que eu já escrevi para a gente não esquecer, né? Posicionar a borda com a marca do fabricante do fundo da garrafa. Está escrito aqui. Deixar a linha acima sobre a marca do fabricante do fundo da garrafa. Mas tem outra informação. Aqui, exatamente no centro do nosso gabarito, eu também escrevi para não escrever, posicionar esta linha fina sobre a marca do fabricante, que eu já fiz a tracejadinha ali para você ver. E vamos precisar de umas mãozinhas extras. Ah, mãozinha extra, está aqui, mãozinha extra. Serve para quê? Essa mãozinha extra? Para segurar o papel onde queremos. Vai
Afinal, só temos duas mãozinhas, né? Então, mais um elástico de dinheiro aqui. Liga, o pessoal chama. Dois elásticos. Sendo que eu vou posicionar um num lugarzinho. Ah, sim, deixa eu conferir aqui. Sim. Deixar a borda do papel com o fundo, mas a linha central sobre a linha tracejada. É isso que eu estava esquecendo, né? E agora, aqui embaixo, pronto. Então, a linha tracejada, que está aqui, em cima da marca do fabricante, exatamente o centro da nossa tabela está coincidindo com a linha tracejada que está embaixo do papel, óbvio, né? E a borda aqui está coincidindo com a marca do fabricante lá em cima, né? E estou posicionando a liga de dinheiro em dois lugares que já vou explicar para você. Aqui, dois lugares, tá? Mas aqui embaixo tem uma outra informação. Marcar este ponto na garrafa, para depois iniciar o desenho da linha. Na verdade, eu já desenhei a linha, mas eu vou colocar a empena começando aqui, ó. Então, marquei aqui. E para ter certeza que não vou me enganar, a outra empena vou colocar aqui, bem nesse comecinho do papel, bem no comecinho do papel. E a outra empena, claro, vou fazer esse risco paralelo à seta, né, que está aqui, mas iniciar o risco exatamente aqui na parte inferior do papel, né? Ah, sim, mas o que tem um elástico aqui, além de segurar a folha onde queremos? Lembra que eu disse que vamos ter que colocar a outra garrafa cortada ao fundo dela, encaixada aqui para ser o bico do foguete? Pois é, para que as pessoas não fiquem me perguntando 60 vezes durante as oficinas, eu já falo o seguinte: faça uma linha tracejada sobre a liga do dinheiro, na parte onde não tem papel, e escreva ali que o bico do foguete, a outra parte do foguete vai ter que se encaixar até aqui essa linha. Então eu venho e escrevo aqui, ó, bico. Ou seja, o bico do foguete vai entrar e encaixar até aqui. Senão as pessoas ficam perguntando: professor, entra 5 centímetros, 10 centímetros, 3 centímetros, quanto? 3 é suficiente, tá bom? E a outra? Lembra que você vai colocar água no seu foguete, pressurizar o restante do volume da garrafa com ar, para que depois o ar ejete essa água para fora e vá para frente o foguete na famosa lei da ação e reação? Sim. Quanto de água? Os testes mostram que a maior distância alcançada pelo foguete ocorre, para qualquer pressão, quando você tem cerca de 1/3 do volume da garrafa com água. Então, aqui na outra liga de dinheiro, faço essa tracejada e vou escrever água. E depois medi o comprimento e tal, e determinei que essa altura aqui corresponde a 1/3 do volume da garrafa, que vai ficar inteira, tá bom? Então, água. Então, tudo isso daqui vai estar cheio de água. Claro que depois você pode encher de água, botar metade de água, se lançar sem água, o foguete é seu, você faz o que você quiser, tá? Mas se quiser que vá mais longe, pode conferir, pode testar, que você vai descobrir que é com 1/3 do volume da garrafa que está inteira com água, tá bom? Bem. Agora, então, afinal de contas, para que foi esse gabarito todo? Para determinar, marcar os 3 lugares onde vamos colocar as empenas. E eu falei, então, olha como eu seguro aqui, ó, os 4 dedos junto à seta e uso a borda do papel como uma régua. E aí faço uma tracejada usando a borda do papel como régua. Pronto. Do outro lado, a mesma coisa.
seguro o papel grudado na garrafa com os 4 dedos e faço uma linha tracejada com o mesmo tamanho da seta, usando a borda do papel como régua. Tá aqui. Então aqui vai ter uma empena, aqui vai ter outra, e a outra empena vai estar onde? Aqui. Mas sem o papel, é claro. Então, vamos tirar o papel. Já não precisamos mais dele. Dá para fazer sem o gabarito, é claro. Depois, se você quiser pegar o gabarito também, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aqui nesse risquinho vai estar uma empena, que está marcado aqui embaixo, o início certinho. Aqui, lembra que eu usei a própria marca da garrafa para fazer aquela linha tracejada? Perfeito. A empena não é desse tamanho, é claro. O que é importante é que eu posicione o início da empena aqui no início da linha, né, que vai estar na mesma altura da terceiro risquinho, tá? O risquinho tem uns 12 centímetros, a empena vai ter 8 centímetros de comprimento, mas é bom ele ser um pouquinho maior para você visualizar bem na hora de colocar a empena, tá bom? Então, está aí determinada as 3 posições das 3 empenas separadas de 120 graus uma da outra. Bem prático. Também pode usar a fita métrica, tamanho, medir. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá, tá bom? Mas eu tinha um gabarito ali, estou usando. Se quiser usar, tem um PDF grudado aí, num link em algum lugar aqui embaixo, tá bom? Muito bem, marquei aqui o lugar onde vão ficar as empenas. E agora cadê as empenas? Que material usar? Aí você olha, papelão, vou usar papelão. Pode usar papelão, mas lembre-se que quando cair um pingo d'água no seu papelão, adeus, papelão, né? Estragou. Então eu vou usar cartolina. Até pode, mas é muito leve, é muito molinho, tá? Vou usar então, o quê? Aquela capinha plástica que a gente põe na espiral quando tira um monte de xerox, né? Pode, desde que você coloque umas 4, 5 grudadas uma em cima da outra assim para ficar bem durinho. Se você estiver perto aí de uma papelaria e puder comprar uma pasta Polionda, essas pastas aqui, elas são muito práticas, são durinhas, usando do jeito certo, tá? Já risquei aqui, tá? Né? E, bem, daqui dá para tirar 8 pedacinhos, 8 quadradinhos de 8 por 8 centímetros, tá? Vou usar 6, tá bom? Dá licença de eu cortar os 8 pedacinhos? Tá bom, é rapidinho, eu volto já. Ok, cortei 8 quadrados de 6 quadrados com aresta de 8 centímetros. Professor, a gente não vai fazer só com 3 empenas, não era só 3 pedacinhos? Não. Não, porque queremos que a nossa empena fique bem rígida, bem durinha. Por isso você não pode usar cartolina, papel fino, plástico fino, não. Esse daqui tem a seguinte característica. Vou mostrar para você que esse material, ele tem umas canaletas, tá vendo aí? Umas canaletas. É como se fosse um papelão ondulado, não é? Aqui, ó. E não cortei de qualquer maneira isso daqui, né? Você pode ver que está recortado paralelo às canaletas dentro do papelão. Tá? Numa dos quadradinhos, eu fiz uma linha tracejada paralelo aos riscos internos, paralelo às ondinhas do próprio plástico, chamado plástico corrugado também, tipo um papelão do lado, né? Repara que está, então, paralelo. Veja como é simples a gente dobrar
esse quadradinho sobre a linha que eu fiz tracejada, dessa maneira, então. Aqui, ó. Porque o material não oferece nenhuma resistência a dobrarmos ele paralelo às ondinhas do papel. Em qualquer lugar você pode fazer isso aqui, ó. Até com a mão. Não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma, mas por outro lado não vai dar resistência nenhuma. Mesmo colocando duas destas daqui, uma encostadinha na outra e presa uma na outra, como vamos fazer. Por isso, o ideal é fazermos essa dobra que será útil para nós fixarmos, né, a empena na garrafa, mas perpendicularmente às ondinhas que estão dentro do plástico corrugado. Por isso daqui vamos deixar fora. Vou fazer um tracinho com 2,5 cm de qualquer uma das bordas, mas não, aliás, não qualquer uma das bordas. 2,5 cm, mas perpendicularmente às ondinhas que estão dentro do papel, tá bom? Então, diferente do que eu expliquei antes, aqui vai ser perpendicularmente, então tem que olhar antes de fazer o traço, tá bom? Então, vou marcar aqui 2,5 cm em todos eles. Rapidinho, depois a gente volta. Ok, está vendo? Fizemos a marca de 2,5 cm aqui, portanto tem 5,5 centímetros aqui, né? Quadradinho de aresta 8, mas o risquinho perpendicularmente às ondinhas, todas eles. Agora é praticamente impossível você dobrar isso daqui na mão, sem arrebentar todo o papel, o plástico. Para poder dobrar em cima dessa linha, que está perpendicularmente às ondinhas do papel, você vai precisar esmagar as ondinhas do papel, tá? Por isso, um caminho é você ficar de pé, para ter bastante força, colocar uma régua em cima da linha tracejada, aliás, da linha que você fez, e apertar. Quando você aperta, você esmaga essas ondinhas. E aí você coloca a régua sobre a linha que você fez, e vai precisar fazer um pouquinho de força, mas consegue dobrar, consegue dobrar. Muito diferente de fazermos a dobra ao longo das canaletinhas que está dentro do plástico corrugado. Tá bom? Vamos precisar fazer isso em todas elas, para de cada duas montarmos uma empena. Vou fazer mais uma. Ah, professor, eu não tenho uma régua bonita como essa, como o senhor. Pode fazer também com a lâmina da tesoura. Ah, mas a lâmina da tesoura pode não caber em toda a extensão aqui Não faz mal, você aperta a metade, gira, faz a outra metade. Aperta bem. Com isso você esmagou as ondinhas, quebrou a resistência do material, e aí é só dobrar. Ok? Vou fazer nas outras também, um pouquinho rapidinho, né? Sua paciência não é tão grande. Muito bem. Temos aqui, podemos dobrar, já esmagamos com a régua, como você viu. E agora eu preciso deixar essas duas patinhas, estou chamando de patinhas, essas duas laterais aqui, patinhas, pois são elas que vão ficar apoiadas sobre a garrafa. Sobre ela que vamos colocar a fita adesiva para grudá-las na garrafa. Mas essas duas partes precisam ficar bem juntinhas. Não pode ter esse buraco aqui, né? Se você tiver um grampeador, nada impede que você venha com um grampeador, né? Deixe as duas patinhas sobre a mesa e grampeie.
Muito prático. Ah, mas professor, eu não tenho um grampeador, eu tenho a fita adesiva. A fita adesiva você precisa ter, né? Você vai ter que fixar essas empenas sobre a garrafa. Então tem que ter fita adesiva. Tá? Mas se você colocar duas alinhadas, né, com a linha que você fez, vou usar uma fita verde para você poder enxergar o que eu estou fazendo, né? Claro que você vai usar uma transparente, mais bonita e tal, né? Eu vou usar uma fitinha verde, tá? Vou colocar essa fita verde com uma borda em cima da linha que usamos para fazer a dobra das patinhas. Então, ok. Tá aqui, as duas. Essa pontinha aqui você já dobra para cá. E olha só o que nós vamos fazer agora. Dobrando as duas patinhas sobre a mesa. Fechando essa daqui. E agora, fazendo o durex, dar umas 2, 3 voltas, né? Desde que sempre as duas partes aqui estejam bem fechadas e as duas patinhas sobre a mesa está nivelada. Isso é muito importante. Então, tira um pedação, dá uma volta, vai para lá. Tira mais um outro pedação, sempre sobre a mesa, dá mais uma volta, vem para cá. Tira mais um pedação de uma vez só, sobre a mesa. E aqui, pronto, 3. Cadê o... Pronto. E fecha aqui. E com isso, deixa eu não perder a ponta aqui, né? E com isso, temos uma empena preparada. As duas partes estão agora formando uma só. E as duas patinhas estão niveladas. E isso é muito importante. Aqui pode dar algum degrauzinho, que às vezes você não botou muito bem, mas isso não importa. O que importa é que as duas patinhas estão niveladas. E aí você pode falar, pô, professor Canales, é meio distraído, era só pegar esse daqui e dobrar no meio. Não dá muito certo, porque aí as duas patinhas não ficam niveladas. Vou fazer mais uma para você fixar bem as ideias, hein? Então, como que era mesmo? Colocar as duas, né, empenas. Na verdade, são metade das empenas aqui, né? Duas. Pegar a fita adesiva, colocar na parte larga, com a borda em cima da linha que você usou para fazer a dobra de 90 graus das patinhas. Então, grande. O que passou, dobra, se não vai atrapalhar. 90 graus, as duas patinhas. 90 graus. Opa, pra cá. As duas patinhas. E agora, encosta as duas. Aqui, vamos virar aqui para você ver. Estou encostando as duas. Aqui. Tá? Duas patinhas sobre a mesa, encosto as duas firmemente, mantenho-as sobre a mesa, abro um bom pedaço, giro, segurando sempre firme as duas metades sobre a mesa, mais um pedaço grande, mais uma girada, mais uma aqui, duas patinhas sobre a mesa, sempre. Pronto.
patinhas sobre a mesa o tempo todo e finalizamos aqui. Aperta bem, cola bem, porque assim as duas partes não vão sair mais. Ah, podia usar o grampeador? Podia. Tup, 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 2 grampinhos aqui, resolvia. Mas nem sempre o grampeador está aí na sua casa, né? Então note bem, as duas patinhas niveladas sobre a mesa, nenhum deu grauzinho, uma mais alta que a outra. Não importa que aqui às vezes não fique exatamente na mesma altura, isso não importa. O que importa é que as duas patinhas estejam na mesma altura, para facilitar a fixação na garrafa e que isso daqui fique perpendicular à garrafa. Vou fazer a terceira um pouco rapidinho, porque você já aprendeu, né? Muito bem, temos as 3 empenas preparadas. 3 empenas preparadas, tá? E agora é só fixá-las na garrafa. Aqui também tem um trabalhinho, pois eu estou só com 2 mãozinhas fazendo isso. Você pode ter os seus coleguinhas aí que vão segurar a garrafa, o outro vai segurar a empena, o outro vai segurar a fita adesiva, né? Mas suponha que você queira fazer o seu foguete tal como eu, né? Em casa, nessa quarentena, sozinho, né? Então não tem problema. Você tira 2 pequenos pedaços da fita, fixe uma delas aqui agora na patinha, né? Numa das patinhas, metade para dentro, metade para... aqui não importa, aqui, metade para dentro, aqui na borda, e a outra do outro lado. Do outro lado. Por que isso, professor? Porque agora você pode abrir as duas, elas não se grudam todas, e vamos colocar na garrafa. Mas é bom ensaiar antes, para fazer direito. Antes de colocar a fita adesiva ali, ensaia antes. E se você tentar fazer por dentro desse jeito aqui e colocar, você vai ver que não pega bem. Não, você não tem jeito para fazer isso. Então, o certo vai ser esse aqui, tá? Ó, vou ensaiar com essa daqui que eu não coloquei a fita adesiva, né? Vou segurar dessa maneira, né? A outra. Estou ensaiando. Aqui está o risquinho onde eu vou colocar, tá? Marquinha inicial aqui na pontinha do meu dedo. Né? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que olhar para ver que a parte central da empena fique sobre a linha. E o início da empena coincidindo com o início da linha. Lá de baixo, perto da boquinha, né? Então você vai fazer isso. Olhar e baixando devagarinho. De modo que o centro da empena coincida com o centro da linha. Ok? Ensaiei. Agora vou fazer para valer com esta. Eu coloquei os 2 pedacinhos de fita adesiva para facilitar a colocação do resto da fita adesiva. Daqui, então, já ensaiei, sei como que é que tem que fazer, né? Coloco lá no comecinho, vou baixando devagarinho e o centro da empena coincidindo com o centro da linha. Ver, ficou certinho. Sendo um pedacinho só de fita que está aqui, se você precisar tirar, colocar de novo, não tem problema. Mas se você colocar um pedaço enorme de fita, como é o que vamos colocar em seguida, se você errar, você vai ter um trabalhão para tirar e etc, né? Então aqui, coloquei certo. Então, mas isso, é claro, não é suficiente para segurar essa empena durante o movimento do foguete. Por isso, temos que colocar agora uma fita que venha daqui, passe por cima disso tudo e venha até aqui. A mesma coisa desse lado de cá. Uns 2, 3 centímetros acima, passe por cima de tudo isso e venha para cá. E tem que grudar muito bem a fita adesiva, né, sobre a patinha e sobre a garrafa, para não descolar mesmo. Então é bom que você tenha uma boa fita adesiva aí, né?
Então agora vou cortar aqui dois pedaços já compridos. Aqui na... Então é o que eu falei, tá? Vou colocar, bem, só que eu não consigo ver, né? Então vou segurar aqui para poder enxergar o que eu estou fazendo. Metade para cima, metade para baixo. E apertando bem, apertando bem, apertando bem, muito bem mesmo. E principalmente aqui não pode sobrar buraquinho nenhum, mas ainda tem, mas já ainda falta a outra fita, né? Claro que em duas pessoas é mais prático fazer isso, né? Alguém segura o foguete e o outro coloca a fita, né? Ok, então de novo, apertando, apertando, apertando tudo, comprimindo perfeitamente aqui toda a fita contra a superfície da garrafa. Se você quiser apertar ainda mais, repara, quando você aperta a garrafa baixa, então você na verdade não consegue fazer força comprimindo tudo, né? Porque a garrafa vai cedendo. Então uma alternativa é você deixar a garrafa dura. Vai fazer deixar a garrafa dura. Então é o seguinte, você sopra dentro da garrafa, segura e aí você com seus 8 dedos aqui você aperta, olha. Eu soprei, deixei a garrafa dura, dura, aí eu consegui apertar tudo muito bem, tá bom? Vou fazer mais uma, quer dizer, as outras duas é rapidinho, porque você já entendeu como que é, né? Olá, terminamos! Terminamos! As três empenas separadas de 120 graus, uma das outras, e as três perpendiculares ao corpo do foguete. Lembre que o foguete vai voar nessa direção. Sim, falta colocar o bico. Então aqui não pode ter uma cavidade, buraquinhos, pois o ar tende a entrar aqui, pode arrancar a sua empena. Se o foguete perder uma empena durante o voo, ele perde completamente a estabilidade e vai atingir alguém até nas laterais. Então tem que fixar muito bem as empenas aqui, pessoal. Aí sopra, aperta, tá? Para que a fita adesiva fixe muito bem sobre o corpo da garrafa, né? Que tem que estar limpo, né? E não gordurado, senão não pega, é claro, né? Então essa é a parte mais difícil de fazer o foguete, mas é um foguete à prova d'água, vai poder cair dentro d'água, você vai recuperar e lançar novamente. Mas, se você pressurizar isso daqui apenas, ele vai ter uma trajetória caótica, absolutamente caótica, poderá inclusive voltar para você, porque falta o bico do foguete, falta deslocarmos o centro de massa para a frente do foguete. Para isso a gente utiliza então uma outra garrafa idêntica daquela da qual eu já extraí o fundo. Exatamente lá onde está a marca do fabricante. Já retirei para ganhar um pouquinho de tempo, né? Que estou demorando demais aqui. Porém, bem, posso colocar uma tampinha aqui, assim, né? E fazer isso aqui, tá? Você pode até fazer um teste tentando lançar o seu foguete assim, mas não vai dar muito certo. Porque não tem nenhum pezinho aqui na ponta. Essa parte é muito leve, pessoal. O centro de massa desse seu foguete aqui
um ponto onde você pode equilibrá-lo na horizontal, sem que ele penda para a esquerda ou para a direita, está mais ou menos por aqui, ó, né? Tá? Depois você pode colocar um barbantinho aqui e determinar precisamente, suspende pelo barbantinho, em um lugar que ele fica paradinho, não pende para um lado nenhum. Aqui é o centro de massa. Pois é, o centro de massa tem que estar mais perto da ponta do foguete, para que ele tenha estabilidade durante o seu voo. Tem dois pontos muito importantes no foguete. Um que é chamado, então, centro de massa, que é esse que você vai suspender o barbantinho, e é onde ele vai ficar, paralelo ao chão aqui. E um outro ponto que está perto das empenas, perto. Um pouco complicado determinar esse ponto certinho, tá? Mas ele está mais ou menos perto aqui do início das empenas. E esses dois pontos, o centro de pressão e o centro de massa, tem que estar separados por, no mínimo, o próprio diâmetro do foguete, tá? Então eles têm que estar separados para dar estabilidade ao voo do foguete. No filme anterior, eu utilizava aqui debaixo um balãozinho de aniversário com água dentro, mais ou menos igual ao volume de um ovo de galinha, tamanho médio, tá? Você pode imaginar o peso de um ovinho de galinha, né? Com água. E é claro que quando o foguete sai do chão em altíssima velocidade, expulsando a água que está dentro dele, o balãozinho de látex vinha aqui para trás. A gente filmou em câmera lenta e vimos que mesmo que ele ficasse presinho aqui na ponta, durante o movimento de aceleração, era látex, né? Ele vinha aqui para trás, se aproximava muito do centro de pressão e o seu foguete dava umas bambeadas aqui, né? Balançava o seu rabinho. Foguete não é peixe, né? Tem que balançar o rabinho, né, pessoal? Tá. Além do que, quando o foguete batia no chão, aquele balãozinho sempre estourava, obviamente, né? O impacto era muito violento, você teria que arrumar outro balãozinho, colocar água de novo. Tudo bem, podia ser um saquinho plástico com areia, né? Alguma coisa desse tipo. Mas como a gente tem que fazer isso com certa rapidez nas oficinas que damos aos professores, e fazer com que eles tenham que sair da sala, ir lá no banheiro, encher o balãozinho com água, amarrar a boquinha certinha, voltar, é um tempo considerável, tá? Então a gente está optando por colocar um parafusão aqui na ponta. Você pode colocar o parafusão, não sei, que tamanho, professor, de parafusão? Pode ser um desse daqui, que tem 1 polegada de comprimento e meia polegada de diâmetro, tá? Meia polegada por 1, serve, tá? Vai ser um peso quase equivalente do ovinho que a gente usava e que funcionava muito bem. Pode ser um pouquinho menor? Pode. Pode ser um pouquinho maior? Aqui já é demais, né? Fica muito pesado. O seu foguete vai cair muito perto, tá? Você pode regular o peso, né, tranquilamente. Pode colocar 1, 2 porcas aqui, você aumenta o peso devagarinho, tá? E testando, né, qual é a influência dele no voo do foguete. Se você puser um peso grande demais, como eu mencionei, vai ficar bem estável. O centro de massa vem aqui para a ponta. Mas em compensação ele vai cair perto. E na Mostra Brasileira de Foguete, o seu foguete tem que ir longe. Não é para cima, porque pode cair na tua cabeça. Longe. Você vai lançar 45 graus a partir de uma base de lançamento, etc e tal, né? Então, para colocar o peso aqui, tem 2 caminhos. Você pode simplesmente fazer um furo bem centralizado numa tampinha de refrigerante, uma pontinha da tesoura, tá? E rosquear, tá? O seu parafuso nesse buraquinho. Obviamente ele não vai quebrar durante o impacto com o chão, né? Muito mais prático. Pode ser parafuso de qualquer tamanho, pessoal. Pode ser mais fininho, mais compridinho. O peso é importante que seja ali da ordem de um ovinho de galinha, tamanho médio, né? Tá? No passado, a Mostra Brasileira de Foguete proibia o uso de metal, né? Mas já pararam de proibir, né? E aí você põe aqui, tá? Se você não quiser fazer o furinho, tem medo de usar aí a tesoura, mas se você tiver um esparadrapo, fita isolante na sua casa, você pode fazer, desde que a cabeça do parafuso, né, seja larguinha, quase do tamanho da própria boquinha aqui do foguete, tá vendo? Quase do tamanho. Então, nada impede que você pegue aí um esparadrapo, fita isolante e dê algumas voltas
na cabeça aqui do seu do parafuso, né? De forma que a cabecinha que entrava folgada passe a entrar justinha, apertadinha. Daqui, ó. Você vai deixando ela gordinha, tá? Ali eu fita, um esparadrapo de algodão, desse que é grosso, né? De 2,5 cm de largura, cortei no meio. Aí você testa. Ainda tá caindo, né? Se eu soltar aqui, ele cai. Faltou um. Vou colocar mais um pedacinho, tá? Vamos pegar aqui. Tá apertado, tá apertado. Aí você pode colocar até a mesma tampinha que eu furei aqui. O importante é que ele fique centralizado ali no meio do pescocinho da garrafa, tá? Por isso, se fizer o furinho bem no meio, não tem como ele não ficar centralizado. No entanto, eu ainda não coloquei os dois adequadamente. Lembra que eu fiz uma marca aqui a 3 centímetros abaixo da marca do fabricante? Falei, eu vou colocar o bico do foguete até aqui. Então, se você só empurrar, ele não entra. Por isso você tem que apertar, a garrafa está inteira, né? E aí sim empurrar o bico na direção da cauda do seu foguete. Pronto. Obviamente sempre vai ficar um buraquinho aqui, um buraquinho amassado aqui, que vai se desamassar quando você pressurizar o foguete, mas o amassado vai ter que ficar inicialmente, porque afinal de contas as duas garrafas têm o mesmo diâmetro, tá? Então, com esse pezinho adicional que pusemos aqui, o centro de massa se desloca um pouquinho para frente, tá? Se puser mais peso, o centro de massa vem mais para frente ainda. Fica mais estável o foguete em seu voo. Mas, por outro lado, mais pesado. Não adianta, você quer distância. Então eu vou lançar sem o peso, professor. Pode? O foguete é seu, pode. Você vai descobrir que ele fica tão leve. Mas maravilha, ele fica leve. Tão leve que o vento leva embora, né? Então tem que ter um pezinho aqui para dar estabilidade ao voo do foguete. Tamanho das empenas, você que descobre qual o melhor tamanho e formato. Quero cortar um biquinho aqui. Pode. Pode, o foguete é seu, experimenta. Eu quero fazer com 4 empenas. Pode, o foguete é seu, não tem problema nenhum. Eu quero fazer com a empena bem grande. Pode, você vai descobrir que só atrapalha, né? Então eu vou fazer com a empena bem pequena. Se for bem pequena, também não funciona para nada, não serve para nada, né? Tá bom? É questão de experimentar, tá? Descobrir o melhor projeto que faz o seu foguete, né, ir o mais longe possível. Bem, só está faltando uma coisa aqui nesse foguete. O nome, talvez Apolo 11, que levou os astronautas na Lua lá em 69. Não, né? Vamos escrever aqui. Mob Fog. Mob Fog. Pronto, Mob Fog. Mostra brasileira de foguete. Vou escrever aqui do outro lado, vou escrever Oba. Você vai escrever o seu nome, o nome da sua namorada, se quiser, tá bom? Então, o professor de arte pode colaborar, ajudando você a decorar o seu foguete, né? Existem fitas adesivas aí de várias cores, né? Com rolinhos pequenos assim. Você pode colocar umas fitinhas aí bonitas e tal, né? A vantagem desse bico, pessoal, é que quando o foguete bate no chão, essa parte sempre vai se amassar, aparentemente se ele bater num chão duro. Mas aí é só separar as duas partes, enfiar a mão por dentro e desamassar o bico. Pronto. Essa parte aqui nunca estraga, pode cair na água, o foguete inteiro pode cair na água e ficar flutuando, né? A única coisa que estraga, claro, é o bico. Mas se amassa o bico e ele é duro, se bater na cabeça de alguém, vai quebrar a cabeça desse alguém. Portanto, nunca lance esse foguete num lugar que não tenha segurança para fazê-lo, ok? Sempre em campos de futebol, numa área bem ampla e ninguém lá no local onde ele vai cair. Lembre-se que você vai lançar ele para obter a maior distância possível, vai lançar ele a 45 graus. Você vai pesquisar, descobrir que talvez um pouquinho mais é melhor, porque quando ele sai da base ele desce um pouquinho, né? As empenas têm que ser colocadas direitinho, porque se forem colocadas inclinadas, você vai fazer ele rotacionar durante a translação, e claro, ele vai ser freado, pois ele vai estar perdendo energia de translação para transformar em energia de rotação, vai criar uma turbulência danada no ar, né?
Ah, professor, mas essa pontinha está plana, eu podia melhorar essa pontinha. Claro que você pode melhorar, o foguete é seu, você tem que melhorar ele todo para ele ser um campeão, né? Sim, aqui você pode colocar metade de uma bolinha de ping-pong, por exemplo, colada, né? Ou fazer um mini cone aqui, tipo chapeuzinho de palhaço, bem pontiagudo. Ah, não adianta fazer uma ponta grande demais, entendeu? Porque esse foguete aqui não é supersônico, né? Tá? Então você pode melhorar a aerodinâmica da ponta. Pode fazer experimentos aqui quanto ao formato das empenas, tamanho das empenas, posição das empenas, mas não adianta colocar as empenas aqui no meio, que eu já falei, centro de massa lá na frente, centro de pressão lá atrás. Com mais tempo, você consegue colocar essas empenas, inclusive, aqui atrás, cortando elas arredondadas, aqui seguindo o contorno do fundo da garrafa. Aí sim fica mais estável ainda o seu foguete, porque o centro de pressão vai mais para trás, mais perto aqui da boca, por onde vão sair, né, o propelente do seu foguete. Entendido? Muito bem, eu espero então que você participe da Mostra Brasileira de Foguetes. Só tem que lançar o seu foguete bem longe, lá na sua escola, o seu professor vai lá e mede para você e manda o seu nome, claro, com a distância que o seu foguete voou. Pode fazer sozinho, né? Vão concorrer então a medalha, certificado está garantido para todo mundo. E equipes campeãs das escolas em cada um dos níveis, nesse caso aqui eu do nível 3, equipe campeã da escola é convidada para vir à cidade de Barra do Piraí, aqui perto do Rio de Janeiro, no Hotel Fazenda 6 Estrelas, para mostrar a sua base de lançamento, o seu foguete, né, os seus conhecimentos. Vai fazer 2 lançamentos e nós vamos medir as distâncias que percorrerem o seu foguete, na horizontal, é claro. E, em função disso, você vai ganhar medalhas e troféus, tá? Então, participe! Tem dificuldade de fazer isso? Não tem. Agora que você já aprendeu, não tem. E agora que você aprendeu, você pode fazer ele muito melhor ainda, não é? Pode fazer com garrafas de tamanhos diferentes, volumes diferentes, fabricantes diferentes, né? Mudar aqui o pezinho da ponta, mudar aqui as empenas, número dela, formato. Vocês têm muitas coisas que você pode variar aqui no seu foguete, né? A água que você vai colocar por aqui, né? Até onde está escrito água aqui, que isso aqui é 1/3, né? Da altura do volume da garrafa. Ah, eu quero fazer com metade. Faz, o foguete é seu, você vai descobrir que ele fica pesado e vai cair perto, tá? Mesmo ele, né, jogando mais água para trás, tá? Ah, então vou jogar sem água nenhuma. O que ele vai jogar para trás então? Ar. Qual o peso do ar? Muito pequeno. A única vantagem é que ele não suja o chão, né? Mas ele vai cair aí da ordem de 50 metros. Com 70 a 80 libras, que é o que normalmente lançamos, ele alcança cerca de 90 a 100 metros tranquilamente. Ou seja, toda a extensão de um campo de futebol desses grandes profissionais. Atravessa de uma trava lá na outra, ok? Então, eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo do professor Canali, do canal do Foguete. E divirta-se com segurança, por favor. Nunca lance isso em cima de carros, estacionamentos, ruas, praças, nada disso. Amplas áreas são necessárias para você lançar o seu foguete com segurança, tá bom? Então, boa sorte e nos vemos na Mostra Brasileira de Foguetes. Um abraço! Lança! Uau! Um lá em cima, outro lá embaixo. 3, 2, 1, lança! 2, 1, lança! Perfeito! 3, 2, 1, lança! 3, 2, 1, lança! 2, 1, lança! Aí, junto, aí. 3, 2, 1, lança! Caralho!